Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez pelas vias da internet para refletirmos à luz do Espiritismo as mensagens do Cristo codificadas por Kardec. Então, que Jesus nos ampare. Vamos começar com uma prece de Emmanuel. Se alguém te destaca os erros de ontem, manifestando desapreço para com o teu esforço de hoje, a construção do bem, não pares de agir e servir, ante a incompreensão alheia. É verdade que perante Jesus ainda não somos o que nos cabe ser, e muito menos o que desejaríamos ser. Estamos longe de ser aquilo que os nossos princípios solicitam que sejamos, e nem conseguimos ainda ser aquilo que os outros esperam de nós. Entretanto, graças a Deus, já não somos o que fomos, nem perdemos o privilégio de trabalhar. Quando pensamos no tema dessa noite, e quem nos acompanha aqui, percebe que hoje, não por acaso, trocamos o nosso cenário da mesma sala, mas de um ponto de vista diferente. E é sobre isso que trataremos hoje. Ponto de vista. Tema que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. É intuitivo para cada um de nós a visão que temos de cada objeto, de cada sala, de cada lugar. A posição em que nós decidimos nos colocar para observar, somos nós que optamos o que nós queremos ver. Quase tudo nos oferece muitos ângulos. Nós podemos escolher olhar o lado sombrio de uma criatura. Por exemplo, podemos nos especializar em ver o defeito de alguém. E de tanto olharmos, até mesmo com uma lupa, as deficiências desse alguém, depois de um certo tempo de observação, nós nos convencemos que a pessoa é apenas sombra. Mas alguém que a ama, alguém que observa essa mesma pessoa pela lente do amor, será capaz de encontrar ângulos, aspectos e características que nós não somos ou fomos capazes de enxergar. É assim conosco também, nas circunstâncias. Os fatos de anos atrás, que nos pareciam tropeços, infelicidades, contratempos, se revelam à medida que vamos amadurecendo na experiência humana, como fatos proveitosos e educativos. Se não são doces, se não são felizes, pelo menos são educativos. E nos fizeram crescer, porque a dor e a lágrima nos faz crescer. Muitas vezes a dor faz o trabalho que nós não permitimos que o amor fizesse. No início do item sobre o qual refletiremos hoje, do Evangelho, o codificador nos diz: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável no porvir. Não se trata de uma crença fugidia que vai embora em minutos. Não bastam histórias simbólicas, não basta uma visão vaga. Essa visão clara, o Espiritismo nos passa, explica por completo, sem fantasias.
explica o processo de desencarnação, explica as leis divinas que regem o nosso universo infinito, o nosso progresso espiritual. Ele nos orienta sobre o que esperar e, sobretudo, sobre o que não esperar. Do que se trata a vida futura. Não com teorias, não com ideias vagas, mas sim baseado em fatos ocorridos. O que podem ser e que podem ser presenciados até hoje, no nosso dia a dia. Fatos que atestam a imortalidade da alma, por exemplo. E segue o codificador. Fé que acarreta enormes consequências sob a moralização dos homens. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. A visão que nós temos da vida, a vida que nos aguarda no após-túmulo, determina o ponto de vista sobre a nossa vida de agora. A visão é essa que determinará os aspectos morais da maior relevância da vida de todos nós. Como nós vamos encarar o próximo, como vamos encarar nós mesmos e principalmente como nós vamos encarar a Deus. Essa é a mensagem central do Espiritismo. Nos colocar em um ponto de vista para olharmos a vida material, para a vida física, para as perdas, para as injustiças, para as crueldades, para a maldade de um outro olhar, de um lugar diferente. Mas nós temos milhões de pessoas que ainda escolhem observar do ponto de vista material. Porque é uma questão de atenção. Nós não escolhemos nos posicionar e olhar a partir do ponto de vista que nós temos dúvida ou um certo ceticismo. Por isso, para muitos de nós, os impactos da transição planetária, que são muito pesados, porque nós escolhemos olhar através do ponto de vista da vida material. A partir do ponto de vista material, sem nenhuma certeza quanto ao que virá no porvir. Dá tudo ao presente. Nós vemos exemplos disso todos os dias, nos noticiários, nas prisões, quando nós vemos pessoas dando tudo por bens materiais, inclusive a sua dignidade, a sua honra, porque olham a vida apenas do ponto de vista puramente material, excluindo a ideia da vida futura. Como resultado disso, somos tomados por uma angústia enorme, porque não entendemos porque um ser amado passou pela desencarnação. Angústia porque sentimos que fomos injustiçados no trabalho, em casa, por algum amigo, por algum ente querido. Isto nos transforma como se tivéssemos um olhar infantil, de crianças, ou até mesmo de bebês, que lembram apenas dos seus brinquedos. Todos nós, nesse momento de crise no orbe terreno, experimentamos essa angústia de alguma forma, esse aperto no coração, em função dessa insegurança da vida, dessa fragilidade da vida, porque a vida escapa do nosso controle. A vida se recusa a obedecer às nossas ordens e fica nos surpreendendo e nos oferecendo oportunidades únicas de crescimento moral.
Se no nosso ponto de vista, estamos presos ao que é puramente material, até uma gripe nos desequilibra. Porque as coisas tomam um valor muito maior, tomam um valor que na realidade elas não têm, por nos colocarmos sob esse ponto de vista. Nosso guia e modelo Jesus apresentou para nós aqui, quando esteve, deixando a essência do amor profundo, mostrando que na verdade, que a verdade ilumina a ignorância, que ela liberta de todos os atavismos do nosso inconsciente. A sua trajetória, ela foi desenhada na certeza da vida espiritual. Nada abalava o Cristo. Ele era o símbolo da paz diante de Pilatos. Nada o tirou do controle. Nada o desequilibrou. Ele sabia o que o aguardava e que nos aguarda a todos nós depois da nossa desencarnação. E se não houvesse o ponto de vista da vida futura, esse esforço hercúleo que o Mestre fez, nos recomendando a luta pela transformação moral, para podermos apurar a nossa percepção psíquica, aprendendo a olhar pelo ângulo espiritual. O que nos faz lembrar de uma mensagem que está no livro Alvorada do Reino, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, intitulada Não Desfalecer. Não permitas que o serviço do próprio corpo te inabilite para a solução dos problemas externos, inclusive os da tua própria iluminação espiritual. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, serás sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão de ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, então, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo as inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas próprias limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodeiam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde estás, o sinédrio que condenou o Mestre à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova nascente? Onde os guerreiros que correram em torno do Evangelho? Rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado?
Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te o esforço em auxiliar no bem comum, seguindo com a tua luz, com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando, mas sem nunca desfalecer. Irmãos, que tenhamos força para não nos perdermos nessa travessia entre o efêmero para o que é permanente. Não nos esqueçamos que não estamos sós, temos um ao outro e por todos nós, Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigada.